E aí, pessoal, tudo direitinho? Olha, a gente hoje vai ter aqui um encontro para falar sobre constante de equilíbrio para ácido, Ka, e constante de equilíbrio para base, Kb. Legal? Vê bem. Primeiro, o que é um ácido? Depende, né? A gente tem vários conceitos. A gente tem pelo menos o conceito de Arrhenius, o de Bronce de Laurie e o de Lewis. Mas vamos lá. Vamos falar o conceito de Arrhenius. Ácido é qualquer substância que em solução aquosa libera o íon H+, ou o íon H3 ou mais, hidrônio. O H+, ele reage com a própria água formando H3 ou mais, que é o íon hidrônio. H+, mais H2O, dá H3O+. Então, na verdade, para a gente identificar facilmente, ácido é tudo que começa por H. E base, também para Arrhenius, é tudo que termina em OH. Então, pessoal, para uma teoria de ácido e base de Arrhenius, ácido é tudo que libera o íon H+, tá bom? E base libera o íon OH-. Lembrem-se que a teoria mais moderna considera que o H+ reage com a própria água, já que o H+ é um próton, né? E aí forma o íon hidrônio ou hidroxônio, que é o H3 ou mais. Então, ele tanto pode se referir a H+, como a H3 ou mais. Outro detalhe importante. Quem é responsável pela força do ácido? O que faz um ácido ser forte é o seu grau de ionização. Um ácido não é forte porque queima ou porque é venenoso. Não. O ácido é forte porque ele ioniza muito. Ioniza mais do que 50% das suas moléculas postas para ionizar, ou seja, misturadas em solução aquosa. Então, pessoal, o grau de ionização alfa indica a força do ácido. Quanto maior o alfa, maior a força de um determinado ácido. Veja bem, logo, uma reação de ionização de um ácido, ela é reversível. Ela acontecendo em recipiente fechado, ela pode alcançar o equilíbrio. Se ela alcança o equilíbrio, eu posso calcular a constante de equilíbrio. E o que é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é o produto dividido pelo reagente, todos elevados ao seu coeficiente. Então, pessoal, quando eu analiso a constante de equilíbrio, olha o que tem aqui. Um ácido qualquer, HA, dando H+ e A- quando jogado em água. A constante é o quê? Sempre. Qualquer constante de equilíbrio é sempre como calculada produto sobre reagente. Então, olha, quanto mais o ácido ioniza, maior a quantidade de H+. Então, a força do ácido é dado pelo H+, ou seja, o hidrogênio ionizado. Logo, olha bem, ele está no numerador, tá vendo? Ele está no numerador. Então, quanto maior for H+, maior será Ka. Então, pessoal, Ka indica também a força do ácido. Porque se H+ é grande, é alto, o alfa é grande, tá certo? Ele ionizou muito, então Ka também é grande, porque ele é o numerador dessa equaçãozinha, né? Dessa relação. Então, quanto maior for o H+, a gente pode dizer que o quê? Maior o Ka, logo maior a força ácida. Pessoal, isso aí é mais do que importante. Isso aí é fundamental. Então, o Ka, que a gente vai aprender a calcular, ele determina o quê? A força do ácido. Quando eu tiver um Ka alto, eu vou ter um ácido mais forte. Então, Ka indica a força do ácido. Veja que coisa legal. A gente tem agora uma base. Se o H+ indica a força do ácido, o OH- indica a força da base. Ácido é tudo que libera H+ para Arrhenius. Base é tudo que libera OH- para Arrhenius. Então, olha para aí.
Logo, o OH- é responsável pela força básica. Só que ácido ioniza, porque ácido é um composto covalente. Na água, ele forma o íon, ele ioniza, ele produz o íon. A base não. A base, ela dissocia, porque a base é um composto iônico. Por ser um composto iônico, em solução aquosa, ela apenas se separa, ela apenas se dissocia. Então, olha bem que coisa interessante. Quanto maior o alfa, maior o que, pessoal? A força básica. Logo, o alfa no ácido é o grau de ionização. Na base é o grau de dissociação. Se eu calculei a constante Ka para ácido, para a base, eu vou calcular Kb, a constante de equilíbrio para a base. Mais uma vez, ó, é o OH- que indica a força da base. Então, quanto maior a quantidade de OH- dissociado, maior o Kb. Logo, qual é a lógica? Maior quantidade de OH-. Como é o nome de OH-? Hidroxila ou oxidrila. Quanto maior OH-, maior o que, pessoal? Maior o Kb. Logo, maior o que? A força básica. Então, se Ka indica a força ácida, Kb indica a força básica. Vê bem, pessoal. A gente tem aqui um pequeno exemplo. Eu dei vários ácidos, HCN, ácido cianídrico, né? HNO2 é o ácido nitroso, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e H3PO4, que é o ácido fosfórico, e suas respectivas constantes. E aí eu posso garantir a você que se a constante é maior, o ácido é mais forte. Então, pessoal, se Ka indica a força do ácido, qual é a ordem de força desses ácidos? Olha para a potência, qual é a maior potência aí? 10 a menos 2, já que o número é negativo, né? Então, o H2SO4 é o mais forte. Depois vem quem? 10 a menos 4, o ácido nitroso. Depois vem quem? 10 a menos 8, o ácido fosfórico. E depois, por último, o mais fraco de todos, 10 a menos 10, que é o ácido cianídrico. Olha aí uma coisa importante. O ácido cianídrico é um ácido fraco, porém ele é extremamente venenoso, tá? Ele é usado, por exemplo, era usado na câmara de gás, ele mata rapidamente. Então, pessoal, quanto maior o Ka, a gente pode garantir que o quê? Maior a concentração de H+, porque ele ionizou mais, tá? Logo, maior o grau de ionização, já que ele ionizou mais, e maior a acidez. Então, dá para entender bem direitinho isso que eu quis falar para vocês hoje, tá certo? Então, pessoal, lembre-se, ionizar ocorre com alguns compostos covalentes. Por exemplo, no caso dos ácidos, tá? A ligação covalente, ela não tem íon, logicamente. Quando eu jogo ácido na água, ele sofre um processo de solvatação, ou seja, a molécula de água, o H+, pega o ânion do ácido, o O da água pega o cátion, puxa, solvata, e aí formam-se íons. É um processo de ionização, que é um processo químico. Já a dissociação iônica, a base é um composto iônico, ela tem íons. Quando eu jogo na água, a água só separa os íons. Então, é uma dissociação, é uma separação, é um fenômeno físico, tá certo? Pessoal, lembre-se de uma coisa, tá certo? Você, quando tiver um equilíbrio iônico, ele se comporta semelhante a um equilíbrio químico, só que é um caso que aparecem íons. Aparecem íons do ácido, H+, o íon da base, o OH-. Então, pessoal, para que a gente possa deduzir isso, para uma reação como essa, HCN dando H+, mais CN-, como é que eu calculo a constante Ka? Produto sobre reagente. Ó, que bom. O H+, lembre-se, ele é responsável pela força do ácido. Então, olha ele aqui, ele é numerador. Quanto maior o H+, maior o Ka. Então, estou provando mais uma vez isso para você, que o Ka indica a força do ácido. Na base, olha aí, a base tem o OH. Então, o que é que eu quero lhe mostrar? Que o OH é responsável pela força da base. Como é que eu acho a constante da base? Do mesmo jeito.
produto sobre reagente, todo mundo elevado aos seus coeficientes. Então, olha aí, ó, OH-, quanto maior a quantidade de OH-, ela é responsável pela força básica. Então, CO, ela é numerador. Quanto maior for o OH-, maior vai ser o KB. Logo, KB responsável o quê? Quanto mais forte a base, maior o KB. Pessoal, vê bem, quanto maior for o valor da constante de ionização do ácido, mais forte é o ácido. Constante de ionização de uma base, mais forte é a base. Uma questãozinha só para a gente olhar um exemplo. O ácido mais forte da série é, ele dá vários deles aí. Você vai ter, a maior base é 10 a menos 4. Você vai ter 4,5 vezes 10 a menos 4 e 1,8 vezes 10 a menos 4. O mais forte é quem, pessoal? É o ácido nitroso. 4,5 vezes 10 a menos 4. Quanto maior o Ka, maior a força ácida. É cansativo porque fica repetindo, né? Mas é para ninguém esquecer. O Ka indica a força ácida, Kb indica a força básica. Na próxima aula, a gente vai aprender a lei da diluição de Ostwald, tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido esse nosso pequeno encontrozinho de hoje. E lembrem-se, equilíbrio iônico, a constante é calculada como em qualquer outro equilíbrio. Produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. Quanto maior o Ka, maior a força ácida. Quanto maior o Kb, maior a força básica. Beijo, pessoal, e conto com vocês em breve. Legal? Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!